Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho, pessoal, do direito internacional privado. Nós começamos o nosso curso abordando um tema muito clássico do direito internacional. Quando a gente fala em direito internacional, sempre vem à tona a ideia do direito internacional público, que são as relações entre os estados, ou seja, como os estados se relacionam no âmbito internacional, quais são as obrigações e direitos decorrentes dessas relações. Então, nós estudamos essa normativa jurídica, estudamos as fontes, estudamos tratados, estudamos a responsabilidade internacional dos estados, como que eles resolvem controvérsias. E aí, depois, nós passamos um segundo momento para trabalhar um pouquinho a questão do indivíduo e o Estado no âmbito internacional. Então, nós estudamos as imunidades relativamente à imunidade de jurisdição dos Estados estrangeiros, imunidade de execução, que se relaciona também com a relação entre os Estados, e estudamos o tema dos direitos humanos, teoria geral dos direitos humanos, para estudar da onde vem o histórico dos direitos humanos, qual é o conteúdo normativo desses direitos humanos, os tratados de direitos humanos, e depois nós estudamos um pouquinho o sistema de proteção dos direitos humanos. E os sistemas, no plural, desculpem, porque abrange tanto o sistema interamericano quanto o sistema europeu e africano. Mas nós demos mais ênfase a esses dois primeiros, já que o sistema interamericano está relacionado à nossa realidade e o sistema europeu é um sistema cuja jurisprudência é bastante desenvolvida, é uma corte permanente, ou seja, ele tem muito mais casos em relação ao sistema interamericano. O que a gente observa nos dias de hoje é que existe um diálogo muito profícuo entre as decisões, ou seja, é comum que a decisão, por exemplo, da Corte Interamericana cite uma decisão da Corte Europeia e vice-versa. Depois nós estudamos, pessoal, dentro do tema geral de direitos humanos, um tema que tem crescido de importância, que diz respeito ao direito das migrações e o direito dos refugiados. Então, nós verificamos a questão dos refugiados, estatuto dos refugiados, e também estudamos o estatuto relacionados à proteção contra a apatridia. E aí nós vimos a questão daquela moça que veio ao Brasil, Manhamano, e estudamos a lei de imigração, lei 13.445. Nesse estudo, nós nos dedicamos à relação das pessoas em relação ao Estado, dessas pessoas migrantes em relação ao Estado. E estudamos um tipo mais antigo de cooperação internacional, que é a extradição. A extradição nada mais é do que o requerimento, um pedido de cooperação de um Estado para o outro, para que ele entregue um indivíduo para que ele responda a um processo criminal ou cumpra pena nesse Estado requerente. Então, um processo antigo que visa evitar a questão relativa à impunidade. Na aula passada, então, nós vimos esse tema, e na aula de hoje, pessoal, a gente vai abordar um tema que se afasta e se aproxima desse direito internacional clássico, que é o direito internacional privado. Então, o nome, quando eu abordo a relação direito internacional privado, eu estou trabalhando a questão das relações privadas de caráter internacional. Eu vou fazer a nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma aula muito panorâmica nesse sentido, então eu vou apresentar o direito internacional privado para vocês em uma aula. Essa disciplina é uma disciplina eletiva, ou seja, se vocês se interessarem pelo tema, vocês podem fazê-la não no próximo semestre, mas no outro semestre. Então, ela sempre é oferecida no segundo semestre. Então, por exemplo, 2022/2, ela é oferecida ainda no
no curso do direito, porque para o currículo antigo ela é ainda obrigatória. Então, naquilo que eu falei lá no início da nossa aula, a nossa disciplina abrange um conteúdo tanto da disciplina de Direito Internacional Público, da disciplina de Direitos Humanos e da disciplina do Direito Internacional Privado. E essa disciplina do Direito Internacional Privado, eu vou fazer mais uma apresentação para vocês em relação a essa disciplina, para vocês compreenderem do que efetivamente ela se trata, tá? A Marlova pergunta aqui, a prova é quarta-feira que vem? Sim, a prova é quarta-feira que vem, tá bem? Então, essa disciplina, o que é o direito internacional privado? Então, nós estamos trabalhando as relações privadas de caráter internacional, pessoal. Então, relações privadas, o que são relações privadas? Eu sei que alguns de vocês talvez tenham entrado na IMED nesse semestre e não tiveram, vão ter semestre que vem Direito Civil 1. E no Direito Civil 1 nós abordamos um pouco o que é esse direito civil, o que trata do direito privado, dessas relações privadas, que classicamente se refere às relações entre as pessoas. Então, as relações, por exemplo, de família, os contratos, por exemplo, um contrato de compra e venda, um contrato de aluguel. Então, tudo isso se relaciona às questões da esfera privada, diferentemente, tá, pessoal, daquelas da esfera pública, em que a presença do Estado se faz observar. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa é uma classificação bem clássica, tá? Hoje, claro, existem alguns questionamentos quanto a essa abordagem tão estanque dos ramos do direito, mas é interessante sob o ponto de vista didático para que a gente possa compreender do que efetivamente nós estamos falando quando tratamos do direito internacional privado. Então, o privado, nesse aspecto, ele se refere às relações objeto desse direito, ou seja, são relações privadas de caráter internacional. Então, são relações privadas de caráter internacional. Com a globalização, esse direito cresceu muito. Eu já falei para você, eu não sei se eu falei nessa turma, ou eu falo. Então, tem aqueles, eu não sei se vocês já viram aquele programa de televisão bem bobinho, mas enfim, 90 dias para casar, se não me engano, e 90 dias para casar, e ele sempre apresenta a história de alguém que normalmente se conhece na internet e as pessoas são de lugares diferentes, sempre tem alguém dos Estados Unidos, né? E aí a pessoa vai, então tem uma questão de migratória, evidentemente, da acolhida, do visto, da permanência, mas também tem a questão envolvendo a relação privada de caráter internacional quanto a alguns institutos, como, por exemplo, a própria validade do casamento, a questão relacionada à capacidade das pessoas. Então, tudo isso, pessoal, se dirige ao tema do direito internacional privado. Vou fazer uma pergunta aqui só para eu compreender um pouquinho a questão de vocês. Tem alguém na turma que não teve direito civil 1? Não? Todo mundo já estudou direito civil 1? Teoria geral? Sim. Tá, ótimo. Então, todo mundo sabe o que é capacidade civil. Prof. Acho que a Júlia não fez o civil. Eu não fiz, eu estava longe do celular, prof. Também não tive. Tá bem. O Eric também não. Tá. Então, só para até eu conseguir explicar um pouquinho esse tema. Então, eu vou compartilhar um pouco aqui para que a gente entenda o que eu vou abordar na aula de hoje, pessoal. O que eu vou abordar na aula de hoje é um pouquinho da história, de como resolver esses conflitos internacionais de caráter privado. Vou abordar qual é a solução dada pelo direito brasileiro, tá? E para que vocês compreendam
essa solução dada, tá? De forma bem geral. Eu entendo a maior dificuldade porque como a gente está tratando as relações privadas de caráter internacional, claro que normalmente ele é um direito que é dado no final do curso, porque já tivemos relações privadas e agora nós vamos compreender como elas se dão no âmbito internacional. Mas a minha abordagem vai visar aqui alguns aspectos relacionados a mais uma introdução dessa disciplina propriamente dita, tá bem? Então, o que é esse direito internacional privado? Então, vou começar com exemplos bem claros. Eu falei lá do 90 dias para casar, então, um programa de televisão. Então, vamos imaginar aqui que duas pessoas resolvam passar as férias em Las Vegas. Então, eles vão lá, belos e faceiros, passar as férias em Las Vegas. Em Las Vegas, então, eles resolvem jogar no cassino, porque vocês sabem que lá no estado de Nevada, Estados Unidos, cada estado do país tem regras diferentes. Isso a gente consegue observar um pouquinho nos filmes sobre esse aspecto. O que significa que não existe lá um código civil, né, uma lei federal como existe no Brasil. A maioria das nossas leis são leis federais. A gente tem também leis estaduais, leis municipais, mas para tratar do âmbito das relações privadas, a gente tem uma lei geral, uma lei federal, no caso do Brasil. E lá nos Estados Unidos, cada estado, desculpem, tem as suas leis. E como vocês devem saber, o estado de Nevada, que é onde fica Las Vegas, ele tem leis que permitem que as pessoas possam se dedicar a fazerem contratos de jogo. Por que contratos? Sempre quando a gente fala, né, pessoal, quando a gente está lidando com uma transação, existe um instrumento jurídico por trás dessa transação. Então, é um contrato. Então, por exemplo, um contrato de compra e venda. Então, eu vou lá na padaria, se eu compro um pão, vocês sabem muito bem, eu estou fazendo o quê? Um contrato de compra e venda. Se eu vou alugar um apartamento, eu estou fazendo um contrato de aluguel. Então, nós nos movemos dentro da nossa existência, na sociedade, nas relações privadas, muito por meio de contratos. Então, os contratos nada mais são do que a regulamentação dessas relações privadas. Então, quando a gente vai jogar, por exemplo, lá em Las Vegas, a gente entra num cassino, a gente compra uma ficha, a gente está fazendo um jogo lá, um contrato de jogo, a gente está aceitando aquelas normas relativas àquele cassino. Qual norma? Ó, quanto que vale a ficha, quanto se eu perder, eu não vou reclamar a ficha de volta. Enfim, vocês conhecem muito bem o que quer dizer isso. Então, vamos supor que essas pessoas foram para Las Vegas e lá fizeram esses contratos. E também, um belo dia, vocês já viram aquele filme Sorte de Amor em Las Vegas? Com a Cameron Diaz? Então, elas resolveram, estavam lá de boa, sabe, vamos casar aqui, porque casar em Las Vegas é bem legal. A gente entra numa capela daquelas, não precisa se preocupar e a gente casa lá na hora. Muito bem. Aí casaram, jogaram, fizeram uma farra em Las Vegas, voltaram para o Brasil. Pergunto, esse casamento é válido? E esse contrato de dívida de jogo é válido? Aqui no Brasil não é válido. O casamento? O casamento e eu acho que o contrato também. Não, mas tá. Então esses que eles fizeram lá não são válidos. São válidos lá. Ah, então e o meu, então deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou casada. Uhum. Eu for para os Estados Unidos, o meu casamento não vai ser válido. Eu posso ir lá e ser solteira. Já pensou?
Agora eu sou casada, mas cada vez que eu viajo para fora do país, vocês conhecem aquela música do marinheiro, né? Cada porto um amor. Então eu sou casada, aí eu viajei para os Estados Unidos, chego lá nos Estados Unidos, olha, ou a gente reconhece o meu casamento ou nosso casamento não é válido. Será? O que tu acha? Pensando assim, dessa forma, talvez o casamento sem neto seria algo mais... Mas o contrato de cassino eu acho que não, porque aqui no Brasil não é permitido, né? A Marlova botou que a Britney Spears casou em Las Vegas, nem sei. Eu nem vi aquele filme dela, tem um filme dela. Pois é. Então vejam que é para isso que serve o direito internacional privado, para tentar dar resposta quanto à norma. Vejam só, qual é a lei aplicável? A Eduardo um pouquinho sacou. Qual é a lei aplicável àquele casamento? Qual é a lei aplicável àquele contrato? Então, quando eu tenho uma relação privada de caráter internacional, eu vou ter várias questões envolvendo essa relação privada. Essa questão pode dizer respeito à validade do contrato, à validade do casamento. Uma questão que é sempre relacionada às relações privadas diz respeito à capacidade das partes. O que é capacidade civil? Nós vamos estudar lá em Direito Civil no próximo semestre, pessoal. A capacidade civil diz respeito à possibilidade das pessoas realizarem contratos. Então, por exemplo, de forma bem geral, né? Então, os menores de 16 anos não podem fazer contratos, sem serem representados, tá, pelos seus representantes legais. Então, entre 16 e 18, precisa que os representantes façam o que a gente chama de assistência. Mas a gente não vai entrar no mérito, da regulamentação mesmo da capacidade civil. Eu quero que vocês compreendam que a capacidade civil significa capacidade para poder realizar contratos. Por quê? Porque dependendo do país, a capacidade pode mudar. Pode ser que um país, por exemplo, o Brasil, até 2003, com a entrada em vigor do novo Código Civil, não sei se vocês ouviram falar sobre isso, dizia que a capacidade civil se dava aos 21 anos e não aos 18. Então, o sujeito com 18 anos ainda não era plenamente capaz. Ele não tinha totalmente a capacidade para realizar um contrato. Então, no Brasil, a capacidade era de 21 anos. Em outros países, podia ser que fosse de 18. Em outros países, por exemplo, não reconhece a capacidade da mulher casada. Vou dizer assim, a mulher casada só pode realizar negócio junto com o marido. Sozinha, não. E o Brasil, até pouco tempo atrás, tinha uma regra assim, tá, pessoal? Mas isso é capacidade civil. E cada país tem a sua regra de capacidade civil. Então, quando o direito internacional privado, ele se propõe a quê? Ele se propõe a dizer qual é a norma aplicável a uma relação privada de caráter internacional. Ó, a Júlia fez um contrato de aluguel com 18 anos, ótimo, porque aos 18 anos a Júlia já era completamente capaz. Se a Júlia tivesse feito aos 17 anos, não podia fazer sozinha, tinha que estar os pais juntos. Por quê? Porque aos 18 ela se tornou plenamente capaz. Então ela fez sozinha o contrato. Se a Júlia tivesse 17 anos, não poderia fazer o contrato. Então, vejam, pessoal, que o que eu quero dizer com isso? Que cada país tem as suas regras. Um país admite jogo, outro país admite um casamento poligâmico. Lá em Las Vegas, a Eduarda falou, como é que é o casamento em Las Vegas? Chega lá numa capela e se casa. Como que é o casamento no Brasil? Não sei se vocês sabem, se alguns aqui já são casados, já passaram por isso, ou têm conhecimento, tem que entrar com o procedimento, vai publicar o que a gente chama de proclames, ou seja, vai publicar
pessoal, vai levar público se alguém sabe efetivamente se aquelas pessoas estão desimpedidas para o casamento. Fala, Eduardo. Prof, na verdade era essa a dúvida. Por exemplo, como são de formas diferentes, né, dos casamentos aqui no Brasil e lá em Las Vegas, por exemplo, os direitos humanos, no caso, ele não cobriria, mas ele respeitaria essa questão. Mas e aí se forem brasileiros, no caso, se casando lá? Ainda assim, eles aceitam? Vamos falar sobre isso, em princípio, sim. Ah, tá. Tá? Mas já te respondendo, não ficar sem resposta, sim. Então, imagina, olha a tua surpresa, Eduardo. Tu vai passar umas férias da faculdade, estressada, essa pandemia, tudo aí, tu foi para Las Vegas. Aí já tava lá, acabou tomando umas a mais, assim. E aí, naquela brincadeira, tu chega com um amigo e diz, vamos casar. Não vale nada esse casamento, vamos, a gente já tá aqui, vamos. Pá, casou. Tá lascada, minha filha. Casou, tá casada. Eu vou falar sobre isso. Casou, tá casada. Não tem essa, mas foi uma brincadeirinha. Eu nem pensei bem, eu tava ali, foi de ímpeto naquele momento. Talvez até tenha bebido um pouquinho ali, não tava no meu juízo perfeito. Não interessa. Casou, tá casado. Então, pessoal, é isso que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, que quando a gente lida com relações privadas, isso vocês sabem muito bem, né? Cada país tem as suas regras. A gente estava comentando na aula de direitos humanos de manhã a questão das pessoas irem viajarem tudo e chegarem em determinado país, e aí as regras não só privadas, mas também penal, de trânsito, né, gente? Quando a gente chega num país, a gente tem que o quê? Respeitar aquelas regras. Não pode se comportar achando que está no Brasil. Vocês sabem muito bem disso. Isso, via de regra, sai nos noticiários, alguém que se comporta mal nesse sentido, inclusive, muitas vezes, cometendo crimes que eles imaginariam que não estariam cometendo, uma brincadeira de mau gosto, como foi feito aí na Copa do Mundo, lá com a mulher, ou uma brincadeira machista de mau gosto lá com uma contra o direito islâmico. Por quê? Porque quando a gente está numa localidade, aquelas regras dessa localidade, muitas delas se aplicam. Algumas a gente até leva com a gente, como eu vou mostrar para vocês, mas a maioria dessas regras, principalmente de trânsito penal, elas vão se aplicar conforme aquela localidade. No direito internacional privado, no entanto, é possível ao juiz aplicar a lei de outro país, pessoal. Então, para resolver um caso concreto, para tentar aproximar mais alguma questão privada dessa pessoa à sua cultura, ao seu país de origem, o direito internacional privado abre a possibilidade de aplicar a lei de outro país. Isso começou, pessoal, então, vejam, na formação dos estados soberanos, então, imaginem, né, que cada país, então, tem as suas leis, né? Eu não quero falar de código, porque sei que muitos ainda não tiveram. Então, cada país tem as suas leis. Muito bem. E nessa conformação, com o surgimento do comércio, nós percebemos a necessidade, tá? A necessidade de regulamentar essas relações privadas de caráter internacional. Além do surgimento do comércio, também com os estados nacionais e muitos desses estados com representantes monárquicos que se casavam entre si, era necessária também uma norma para falar sobre esses casamentos. Então, vocês devem ter visto, por exemplo, na história do mundo, que era comum, por exemplo, os casamentos arranjados entre nobres, entre monarcas, em que casava-se o filho do rei, por exemplo, de Portugal, com
o filho do rei, a filha, o filho do rei da França. Então, se casavam para formar alianças, etc. Então, era comum que isso acabasse acontecendo. Então, vejam que no século XIX, ali por 1800, um autor chamado Savigny resolveu que não poderia sempre se aplicar o direito local. Sempre eu vou aplicar o direito dessa localidade. Em algumas questões eu poderia ter que aplicar a lei do local em que a pessoa tem domicílio, por exemplo, tem residência. E aí ele desenvolveu ali um direito que afastava, de certa forma, a lei do Estado Nacional. Em relação ao comércio, ele criou um direito próprio, chamado de lex mercatoria. Hoje se fala muito de lex mercatoria também para o direito internacional comercial, assim, no sentido de ter um direito para tratar das relações comerciais internacionais. Então, tratados internacionais, leis modelos, só para tratar do comércio internacional, de tão importante que ele é hoje. Mas já vejam, com as grandes navegações, e antes mesmo das grandes navegações, com o início ali desse comércio nas cidades-estados da Itália, se desenvolveu a necessidade de uma legislação própria para tratar dessas relações privadas de caráter internacional, porque vinha um comerciante de uma localidade, vinha um comerciante de outra, eles tinham que fazer negócio. Aí vinha depois nas relações de casamento, de família, vinha a filha da rainha, filha do rei lá de Portugal, com o filho do rei da Espanha. Também tinha que saber, mas então a questão, o que vai reger do direito português esse caso? O que vai reger do direito espanhol nesse casamento? Qual a lei aplicável nesse caso concreto? Eu preciso escolher ou a lei de Portugal ou a lei da Espanha, porque não tem como, não existe uma lei universal para todos os casos. Então, é nesse interim que surge por um doutrinador chamado Savigny. Deixa eu compartilhar a tela só para vocês verem o nome dele certinho. Tá? Eu quero fazer de uma forma mais... Então, surge um autor chamado Savigny, tá aqui o nome dele, e ele diz, dependendo da relação privada, a gente precisa ver qual é a sede dessa relação, se ela está mais próxima de um estado no sentido de um país, ou se está mais próxima de outro país. E aí, pessoal, ele desenvolveu algumas regras para trabalhar para dizer quais eram as leis que deveriam ser aplicadas a essas questões que ele estava estudando. Por exemplo, a gente falou aqui do contrato. O contrato foi realizado em Las Vegas. Então, eu vou aplicar a lei brasileira a esse caso ou vou aplicar a lei de Las Vegas? O casamento foi realizado em Las Vegas. Mas e a capacidade civil da pessoa? Será que não acompanharia a pessoa, em vez de eu usar a capacidade civil lá do local em que a pessoa vai contratar? Então, ele começou a estudar que em determinadas hipóteses era possível um litígio, um caso envolvendo mais de um país no âmbito privado. Vamos supor que aqueles brasileiros que eu falei vieram para o Brasil casados, que eu falei que eles casaram lá. Aí, eles acharam muita graça da brincadeira e depois cada um resolveu ter um outro relacionamento. Foi quando nesse outro relacionamento, eles iriam se casar novamente, né? Novamente nessa perspectiva, né? Achando que não tinham se casado. E aí, quando a gente vai preencher os papéis no Brasil, conforme a lei brasileira, vem um formulário para a gente responder. Não sei se algum de vocês já se casou, tá? Tem que aplicar para dar entrada ao procedimento. E aí vem, você já foi casado alguma vez? Você já se casou? Aí a pessoa vai dizer, me casei em Las Vegas. Aí o Brasil vai dizer assim, então,
não pode se casar de novo. Porque já é quem é casado, você sabe muito bem, não pode se casar. Então, o que a lei brasileira vai dizer? Ah, mas esse casamento foi de mentirinha. Vamos verificar se esse casamento realizado em Las Vegas, ele foi de mentirinha ou ele é um casamento válido. Então, o juiz pode analisar aquilo e vai dizer o seguinte, ó, opa, para verificar a validade do casamento, eu aplico a lei da realização desse casamento. O casamento foi realizado em Las Vegas. Las Vegas diz que é válido esse casamento na capelinha lá, então o casamento é válido. E aí, o que a pessoa pode fazer nessa hora? Se divorciar. Vai ter que se divorciar. Então, na verdade, aquele casamento realizado era válido, porque ele foi realizado conforme a lei de Las Vegas. Então, vejam, para as relações privadas, se o juiz aplicasse a lei dele sempre, ele dizia, ah, não, mas em Las Vegas não, porque a lei brasileira diz que tinha que publicar antes um edital, os proclames, né, para saber, antes as pessoas tinham um procedimento prévio para o casamento, e não foi obedecido esse procedimento. Mas o direito internacional privado admite a aplicação de outras leis de outros lugares e confere validade às relações privadas ocorridas no exterior. Claro, por óbvio, pensem, vocês viajam, pessoal, alugam um carro, vamos supor, alugam um carro na Itália. Aí vocês chegam aqui, sei lá, deu um problema no pagamento. Ah, não, mas olha só, o contrato não... Conforme a lei brasileira aqui, isso aqui está errado no contrato. Não, o contrato é válido segundo a norma em que foi realizado o contrato. Então, onde ele foi realizado, segundo o direito internacional privado brasileiro. Então, vejam, para isso que serve o direito internacional privado. Então, a empresa de locação italiana veio aqui cobrando esse valor de aluguel que ficou em aberto e vocês vão dizer que não vão pagar porque, conforme a lei brasileira, esse contrato não é válido? Não. Se o contrato foi realizado lá, aplica-se a lei daquela localidade. Então, para isso que a gente responde um pouco a dúvida a respeito do direito internacional privado. A possibilidade, tá, pessoal, de aplicar a norma, uma norma de outra localidade. Essa possibilidade de aplicar a norma de outra localidade foi desenvolvida, então, por esse autor chamado Savigny, e ele dizia, opa, eu preciso identificar qual é a sede da relação, como eu falei. Para isso, eu vou desenvolver um método chamado método conflitual, em que eu vou verificar um possível, em tese, conflito de leis no espaço, que diz assim, opa, ou a lei brasileira vai ser aplicada no caso, ou a lei de Las Vegas, de Nevada, né? Então, como que eu vou solucionar esse caso? Então, ele criou normas, pessoal, que a gente chama normas aqui de sobre-direito, tá? Identificando, na realidade, normas conflituais ou normas de sobre-direito, identificando, na verdade, se iria aplicar a lei estrangeira ou a lei brasileira chamada Lex Fori, lei do foro, lei do Brasil, tá? A lei da localidade do juiz, conforme o que a nossa norma de direito internacional privado vai dispor a esse respeito. E onde que está essa norma de direito internacional privado? Então, essa norma está lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá? Deixa eu tirar aqui. Quero mostrar para vocês. Tá. Então, deixa eu ir aqui. Tá. Pronto. Então, essa lei, pessoal, muitos de vocês já estudaram, a gente estuda ela lá no Direito Civil 1. Ela trata um pouquinho sobre as normas do direito brasileiro. Então, como interpretar as normas do direito brasileiro, a gente vai ver no semestre que vem. Como resolver, por exemplo, de uma lei ser temporária, não ser temporária. Como que acontece a chamada
revogação de uma lei, ou seja, quando ela deixa de estar em vigor, talvez alguns de vocês já devam ter ouvido falar nisso, ó. Ah, essa norma foi revogada, agora tem uma nova norma sobre determinado assunto. Então, ela vai falar um pouquinho sobre isso. E a partir do artigo 7º, ela trata do direito internacional. Opa, fechou aqui agora. Do direito internacional privado. Então, a partir do artigo 7º, ela trata do direito internacional privado. E aí, vejam que interessante como é que ela trata esse direito internacional privado. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, veja, se eu no Brasil tiver que estudar, por exemplo, a questão relativa à capacidade de uma pessoa para fazer contratos, qual é a norma que eu preciso verificar? A lei do local do domicílio dela. Domicílio aqui, tá, pessoal? Também a gente vai estudar no próximo semestre, aproximando da ideia de residência, tá? Só para vocês aqui, não é a mesma coisa, mas só para a gente estabelecer aqui um marco comum. Então, pessoal, eu preciso entender qual é o direito que está regulando a capacidade civil desse estrangeiro que está aqui no Brasil. Ah, ele está aqui de passeio. Ah, se ele está aqui de passeio, ele não tem domicílio no Brasil, ele tem domicílio lá no local do país, vamos supor que ele tenha nacionalidade, tá? Então, ele tem domicílio lá na Argentina. Então, qual é a lei que se aplica à verificação da sua capacidade civil? Argentina. Então, é assim que se resolve um caso de direito internacional privado. Vejam que possibilita que a norma de outro país esteja regulando um assunto que a gente quer saber do âmbito da relação privada. Vejam esse parágrafo primeiro, que interessante. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos, dirimentos e as formalidades da celebração. Claro que aqui bugou já, né? Porque a gente já não tem o conceito de impedimento, dirimentos. Tudo bem. O que eu quero falar de impedimento de gente? Aqueles impedimentos para quem pode se casar ou não, que estão lá no Código Civil. A gente não vai estudar eles. Mas porque vocês vão estudar lá em direito de família. De forma geral, pessoal, os impedimentos para alguém se casar, vocês muitos já conhecem. Não pode se casar quem já é casado. Não pode se casar. Vai ser até engraçado, né? Mas não pode se casar o pai com o filho. Não pode se casar o sujeito com a sogra. Não pode. A lei diz que não pode. Tá? Então, vejam, a lei regula entre os irmãos, não podem se casar. Então, ela regula ali algumas relações de parentesco e, evidentemente, como o Brasil é monogâmico, também a questão relativa que as pessoas não podem ter mais de um casamento, tá? E quais são essas formalidades da celebração de um casamento? Vocês acredito que muitos de vocês já devem ter comparecido a uma cerimônia de casamento. O casamento no Brasil, ele é civil, mas o casamento religioso também pode ter efeitos civis. Pode ter, não necessariamente. Então, tem formalidade para o casamento, a porta tem que ficar aberta, ele tem que perguntar aquela questão clássica, tu, fulano de tal, é por livre e espontânea vontade que se casa? Então, tem que ter essa pergunta no casamento. Não é uma mera... Ninguém faz essa pergunta por nada, né? Tá? Então, tem que ter essa pergunta no casamento. Então, veja, como a gente acabou de falar aqui, realizando-se o casamento no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Realizando-se o casamento em Las Vegas, aplica-se que lei? Aplica-se que lei? A lei de Las Vegas.
A lei de Las Vegas. Então, vejam, o juiz brasileiro precisa verificar qual é a regra de Las Vegas para dizer se aquele casamento é válido ou não. Se não for válido, então ele vai dizer, ó, não é válido. Vocês querem saber lá do casamento, pessoal? Então, onde é que a gente vê isso? Os impedimentos de alimentos, que estão lá no artigo 1500 e alguma coisa. Deixa eu achar aqui para vocês. Vamos lá no Código Civil, que o direito de família é sempre mais legal, né? Código Civil. Então, o Código Civil, que a gente vai estudar no semestre que vem, ele é a nossa norma aqui principal para tratar das relações privadas de caráter, as relações privadas no Brasil, tá? Nem é só de impedimentos de crimes, entendeu? Não podem casar, tá assim, ó. Não podem casar. Então, aqui, ó. Dos impedimentos, eles não falam mais impedimentos de alimentos, tá? Os ascendentes com descendentes, tá? Então, nunca pode casar os ascendentes com descendentes. Então, filho, avô, neto, nenhum deles pode se casar. Os afins, pessoal, é sogro, cunhado, em linha reta, desculpa. Então, cunhado, em tese, pode casar com outro. O adotante, os irmãos e o colateral até terceiro grau, inclusive. Então, colateral até terceiro grau, inclusive, inclui sobrinho e tia. E tio, sobrinho e tia. Tio. Tá? Os primos, em tese, podem se casar. Os primos podem se casar, tá? Respondido? E as pessoas casadas. Claro, por óbvio, né, pessoal? E aqui o código também diz que não pode casar quem atentou contra a vida, tá, do outro cônjuge. Então, por exemplo, um cúmplice, vamos supor, um amante que tenha matado o marido da mulher, depois o amante e a mulher querem se casar. E o código diz que eles não podem se casar. Tá? Certo? Tranquila até aqui, pessoal? Sim. Sim. Tá. Depois a gente tem aqui, ó, outras normas que não são relacionadas a esse método conflitual. Mas aí a gente tem uma norma que diz o seguinte: para qualificar os bens e regular as relações a ele concernentes, aplica-se a lei do lugar em que estiverem situados. Então, vamos supor que eu compre, né, um apartamento em Miami. Olha que chique. Então, as questões atinentes àquele apartamento, por exemplo, condomínio, imposto, a questão relativa às regras de aluguel daquele apartamento, vão estar regidas conforme o local em que o bem está. Se o bem está em Miami, conforme a lei de Miami. Já os bens móveis vão estar conforme o dono do bem móvel. Então, por exemplo, a questão relativa ao meu computador que eu levo comigo para um país estrangeiro, então eu posso comprovar conforme as leis brasileiras, porque conforme minhas leis. Então, eu tenho lá a minha nota fiscal do Brasil, etc., tudo comprovando a norma relativamente ao bem móvel. Depois aqui, a regra relativamente às obrigações. As obrigações, pessoal, abrangem tanto os contratos, então, por exemplo, todos esses contratos, desculpem, tomei essa água com gás aqui agora, tanto os contratos, quanto também as questões relativamente ao que a gente chama obrigações por ato ilícito ou por descumprir uma lei. Por exemplo, uma regra, e isso gera responsabilidade civil. Não sei se vocês já ouviram falar em responsabilidade civil, mas a regra de responsabilidade civil significa o quê? Aquele que causou dano a outrem tem a obrigação de reparar o dano. Bem simples assim.
Então, muito bem, se eu num trânsito, eu bati no carro da frente, eu tenho a obrigação de reparar o dano que eu causei. Então, se, vamos supor, eu tenha cometido esse dano num país estranho, então qual que vai ser o valor da indenização que eu vou ter que reparar? Conforme as leis daquele país em que eu cometi algum dano a outra pessoa. Então, vejam, pessoal, que é muito simples a ideia do direito internacional privado. O que ele está dizendo? A possibilidade de que algumas relações privadas de caráter internacional, elas possam... Por que elas têm de caráter internacional? Porque elas têm elementos internacionais, por exemplo, a nacionalidade de uma das partes, por exemplo, o fato do imóvel não ser no local em que a pessoa está discutindo aquele caso concreto, ser em outro país. A questão relativamente, até mesmo a nacionalidade, às vezes, da parte pode trazer alguma questão. No caso do Brasil, não. Vejam que a gente está vendo a questão do domicílio. Então, nesse sentido, é que o direito internacional privado permite a aplicação de a lei de outro país. Então, isso causa, né, gente, uma certa estranheza, como a Eduarda colocou ali no início da nossa aula. Como assim? Então, o sujeito casou lá em Las Vegas, o Brasil vai ter que reconhecer aquele casamento? Sim, por quê? Porque aquele casamento é válido conforme as leis daquela localidade. E ele tem... E qual é o elemento de conexão? Então, o nome elemento de conexão diz respeito ao quê? Aquilo que vai mandar aplicar ou não a lei estrangeira. Tá? Então, o que mandou aqui aplicar a lei estrangeira quando a gente fala das obrigações, dentre elas os contratos? O que mandou aplicar a lei estrangeira no caso concreto aqui do artigo 9? Por que eu vou aplicar a lei estrangeira? Porque foi a lei do país em que constituiu a obrigação. Por que eu vou aplicar a lei estrangeira no casamento? Porque aqui no artigo 7º diz que aplica-se a lei brasileira do casamento realizado no Brasil e aplica-se a lei estrangeira no casamento realizado no estrangeiro. Então, por exemplo, uma cerimônia bem bonita, religiosa na Itália, vai ser válida conforme as leis da Itália. Por óbvio, né? Então, vejam, o que determinou essa lei? Então, a gente chama isso de elemento de conexão, porque conecta aquele caso à legislação de outro país. Então, por exemplo, o casamento que foi realizado em Las Vegas. Qual é a lei aplicável a esse casamento? A lei aplicável é a lei de Las Vegas. Como que eu conectei em Las Vegas? Porque a lei, qual foi o elemento de conexão que me levou à aplicação da lei de Las Vegas? A lei do local da realização do casamento. Simples assim. Então, vejam que o elemento de conexão nada mais é aquilo que determinou dentro da norma, a gente pode identificar dentro dessa norma, a aplicação da lei do foro ou da lei estrangeira. Então, vejam, a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, tá? O nome, a capacidade e os direitos de família. Vocês já devem ter visto, por exemplo, que em alguns países o nome da pessoa é diferente. Alguns países, por exemplo, na Espanha, o nome do pai vem na frente com o nome da mãe. Em alguns países não se coloca o nome dos dois cônjuges. Então, isso obedece o quê? A regra em que a pessoa está domiciliada. Aí a capacidade, que é o principal, tá? desse aspecto, obedece o quê? A lei do local em que a pessoa está domiciliada. E os direitos de família, aqui de uma forma bem ampla, tá, gente? Não o casamento, com exceção do casamento. Então, o direito dos filhos, de filiação, os direitos relativamente ao processo de adoção, tudo isso, o direito de
domicílio. Então, por exemplo, eu viajei com a minha filha para o exterior. Então, a relação de filiação que eu tenho com a minha filha rege-se pela lei brasileira. Por quê? Porque a gente tem domicílio no Brasil e foi passar uma temporada fora. Não se aplica a lei daquela localidade, a nosso direito de família. Não se aplica a lei daquela localidade a questão relativa à nossa capacidade. Então, a minha filha, por exemplo, com 11 anos, não tem capacidade civil. Ah, mas e se lá onde ela está tem capacidade civil? Não interessa. Por quê? Porque a lei do domicílio. Então, o que conectou relativamente à aplicação da lei brasileira e não a lei estrangeira nesse caso concreto? Foi o domicílio. Então, ali eu precisei ativar, perceber qual é o domicílio a ser aplicado. Então, vejam que isso a gente dá o nome de elemento de conexão, porque isso, olhando a norma, eu vou saber, se eu estou relativamente, eu quero saber a norma que está regulando um bem situado na Espanha. Bom, o bem está situado na Espanha. O artigo 8º diz que para qualificar e reger os bens, aplica-se a lei do local em que estiverem situados. O que conecta aqui? O local em que o bem está situado. Bom, o local que o bem está situado é na Espanha, então meu elemento de conexão é a lei do local em que o bem está situado. A norma aplicável no caso concreto, o bem estando na Espanha, aplica-se a lei espanhola. Então, é isso que é o direito internacional privado, pessoal, bem simples, não sem a gente, né, com tantos obstáculos. Então, vejam que conforme o caso concreto, eu posso aplicar a lei de outro país. Então, é isso que diz, ó, esse elemento de conexão que manda aplicar a lei do país ou não. Já o elemento de extraneidade, no caso concreto, pessoal, só para estar aqui na nossa slide, tá? Significa o quê? Significa que o caso é de direito internacional. Extraneidade significa internacional, estranho ao elemento nacional. Por quê? Porque se o juiz for verificar, por exemplo, um casamento que foi realizado no Brasil, ele nunca vai perguntar, será que eu aplico a lei brasileira nesse caso? Por quê? Porque é óbvio, não tem elemento internacional nenhum. Agora, esse casamento não foi no Brasil. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se perguntar se ele vai aplicar a lei brasileira ou a lei estrangeira. Então, onde que ele vai procurar? Lá no direito internacional, lá no direito na lei das normas sobre lá na nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, que a gente acabou de estudar aqui, que é o Decreto-Lei 4657, qual é a norma que se aplica ao caso concreto. Então, ele vai qualificar. Qualificação significa, é uma questão de bem? É uma questão de casamento? É uma questão de capacidade? Então, conforme a questão que for, eu aplico a lei do local em que ele estiver situado, ou aplico a lei do local da obrigação, se for um contrato. Então, assim eu vou verificar o caso concreto. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim, prof. Tá? Sim. Bom, muito bem. Eu trouxe essa tabela aqui mais para uma apresentação para vocês, mas não quero assustar de forma nenhuma e quero que vocês entendam que isso não cai na prova, já de pronto, tá? Isso não cai na prova, essa expressão, embora essas expressões vão cair muito em quem depois vai fazer prova de concurso, na jurisprudência, que vocês, porventura, tenham um caso de direito internacional, tá? Então, são expressões em latim, por quê? Porque aquele senhor que desenvolveu o direito internacional privado escreveu em latim. E aí ele escreveu essas expressões relativamente aos elementos de conexão que ele achou interessante estudar. E aí, então, ele fez referência a esses elementos como expressões em latim.
que estão lá na nossa lei, são aquelas que a gente já viu agora, que eu já li para vocês. Por que eu estou trazendo a expressão em latim? Porque pode ser que vocês se defrontem num caso concreto, numa prova de concurso, com essa expressão. Então, eu quero que vocês tenham esse material para poder relacionar aquilo que eu acabei de falar. Eu, particularmente, não vou pedir nenhuma prova isso, mas quero que vocês tenham o material, tenham esse... Até porque a ideia do curso também é um curso contínuo, né, pessoal? Agora, pode ser que esteja um pouquinho mais difícil de relacionar, mas a gente vai evoluindo ao longo do curso e esse material vai ficando para vocês como material de estudo também quando vocês terminarem esses cada vez avançando mais no curso do direito e cada vez vocês vão tendo também mais conhecimento. Ah, mas vou fazer uma prova, ou agora não, peguei um caso concreto de direito internacional privado. E vejam só, tem uma expressão que a Daniela me falou lá naquela aula que eu não dei muita bola na jurisprudência. O que é jurisprudência? As decisões dos tribunais, decisões dos casos concretos pelos magistrados. Então, por isso que eu trouxe aqui essas expressões para vocês, tá? Para que vocês tenham essa tabelinha relativamente a esses elementos de conexão que constam lá, a gente acabou de ver na lei de introdução. Então, ó, lei do domicílio, lex loci domicílio, lei do local do domicílio. Então, isso vai reger o quê? O artigo 7º, que a gente acabou de estudar, da lei de introdução, que rege ali o que a gente chama de estatuto pessoal, a capacidade, o nome, os direitos de família. A questão relativa à validade do casamento, ou formalidades do casamento. Aqui é parágrafo 1º, não parágrafo 2º, tá? Então, pessoal, esse parágrafo 1º aqui diz que é a lei do local da celebração do casamento. Então, a gente se usa, às vezes, alguns autores, uma expressão em latim para falar lei do local da celebração do casamento, lex loci celebrationis. E é o direito das obrigações, de forma geral, que abrange os contratos e a responsabilidade civil. Então, se usa essas expressões em latim, lei do local da obrigação, lei do local do contrato, lei do local do delito, relativamente ao delito civil, tá? Então, são só as expressões em latim, sem assim, ó, pessoal, nenhuma dificuldade nesse sentido, tá? Bem simples, aquelas normas que nós estudamos, elas vão estar aqui, só a expressão em latim, ok? Tranquilo? Tudo certo, prof. Muito bem. Então, cada país, pessoal, tem o seu direito internacional privado. Vejam que a nossa está ali na lei de introdução. Para dizer o quê? Como é que eu vou reger uma relação privada de caráter internacional? Eu vou reger a capacidade de acordo com o domicílio dessa pessoa. Alguns países europeus diziam que era a nacionalidade que dava a capacidade. Cada um vai dizer a sua forma. Em relação aos contratos, por exemplo, o Brasil diz que é a lei do local da assinatura do contrato. Já, vejam só, a Argentina diz que tem que ser a lei do local do cumprimento do contrato, da execução do contrato, e não a lei do local da assinatura do contrato. E aí, o que poderia acontecer? Se o contrato foi realizado em Buenos Aires, mas teria que ser executado no Brasil, o juiz brasileiro iria aplicar a lei de Buenos Aires, porque ele foi celebrado lá em Buenos Aires, mesmo que ele tenha sido cumprido no Brasil, quanto à validade do contrato, tá? Então, ele vai aplicar a lei de Buenos Aires. Qual é a lei de Buenos Aires que ele vai aplicar? Ele tem que aplicar o Código Civil de Buenos Aires, as leis que tratam dos contratos de Buenos Aires. Que lei é essa? Como é que o juiz vai saber? Ele tem que buscar, gente. Ele tem que se virar. Ele tem que buscar junto
A gente tem um setor de cooperação internacional no Ministério da Justiça que chama DRCI, a gente falou sobre ele lá na extradição, nos tratados. Então, ele pode perguntar lá no DRCI como que ele vai saber a lei estrangeira. Hoje, com a internet, fica mais fácil, mas ainda assim é difícil, né? Então, ele vai lá buscar a lei estrangeira. E ele não pode dizer, mas a lei estrangeira disse que era para aplicar a lei brasileira, então eu vou aplicar a lei brasileira. Não, não pode. Ele tem que aplicar aquela lei, sem ver lá as normas do direito internacional privado daquele local. Mas lá no direito internacional privado diz que aplica a lei do cumprimento do contrato, então eu vou aplicar a lei do brasileira. Não. O contrato foi assinado em Buenos Aires, tem que aplicar a lei de Buenos Aires, que no caso é a lei argentina. Então, isso a gente dá o nome, pessoal, no direito internacional privado, de reenvio. Reenviar o caso para o Brasil, isso não pode. Então, ele diz assim, quando nos termos dos artigos precedentes, quais artigos precedentes? Aqueles que a gente estava estudando, o 7º, o 8º, o 9º, da lei de introdução. Se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, ou seja, o conteúdo desta, sem qualquer remissão, ou seja, o que é remissão? Referência, sem qualquer comando para aplicar a outra lei. Então, o que quer dizer? Olha, se o Brasil manda, se a nossa norma de direito lá internacional privado manda aplicar a lei argentina, a gente vai ter que aplicar a lei argentina. A gente não tem como mandar depois, mas a lei argentina mandou aplicar a lei brasileira. Aí a lei brasileira mandou aplicar a lei argentina e a gente ia reenviando o caso. Reenvia para lá, reenvia para cá, reenvia para lá. Aí o que disse lá o artigo 16 da nossa lei de introdução? Não, assim não. Veja. Não, aí assim não. Vai lá ver qual é a norma que está valendo. Então, vamos supor que aquele caso lá, pessoal, de Las Vegas. A lei brasileira manda aplicar a lei de Las Vegas para o contrato de jogo. Mas se a lei de Las Vegas tivesse uma lei de direito internacional privado que mandasse aplicar para o contrato de jogo entre apenas brasileiros a lei brasileira. Não, vai aplicar a lei de lá, porque a lei brasileira manda aplicar a lei de lá. Mas a lei de Las Vegas diz que os casamentos de brasileiros se regem pela lei brasileira. Não, porque nós não fizemos uma referência da nacionalidade das pessoas que estão casando. A gente fez referência conforme o local em que essas pessoas estão casando. A gente não interessa para nós se são brasileiros que estão casando em Las Vegas ou se são, sei lá, chineses que estão casando em Las Vegas. O que vai importar para nós? Onde o casamento se realizou, que foi em Las Vegas. Então, isso que a gente chama de reenvio. A gente não pode mandar de volta o caso para o Brasil ou para outro país lá. Não, a gente vai ter isso, a nossa lei não permite. Então, não permite o reenvio, tá? Então, vejam que interessante, o direito internacional privado abre a hipótese de eu aplicar normas de outros países às relações privadas. Então, esse casamento realizado fora, esse contrato de jogo realizado fora, isso vai levar, às vezes, né, pessoal, a situações bem peculiares. Por exemplo, imagine a situação de uma pessoa da religião. Eu falo religião porque nessas localidades, normalmente a religião também é o direito aplicado, o direito islâmico, né? Tá? Em que se admite, vocês sabem disso, conhecem por vários meios, o casamento poligâmico. Vocês já viram falar, não viram falar? Aí imagina a situação do sujeito que tem 2 esposas ou 3 esposas. Como o Brasil trataria esse casamento? Primeiro a gente ia dizer, claro que se fosse realizado no Brasil, a gente não admitiria, né? Se o sujeito quiser casar de novo, a gente vai dizer assim, não pode. Não pode casar de novo.
Mas Eu acho que é válido, professor. por quê? Porque é a lei do local da realização do casamento, não é? Isso. Uhum. Então, esse casamento é válido, o Brasil vai reconhecer validade nesse casamento. Agora, se o sujeito quisesse casar aqui no Brasil, já complicaria. Então, ele vai ter que casar fora. No princípio, então, como disse Maurício, esse casamento vai ser válido. Por quê? Porque é a lei da localidade desse casamento. Agora, tu imagina, Maurício, que ele vem, então, com essas duas esposas para o Brasil. E aí ele se separou, sei lá eu, porque ele desconfiou, vamos supor, que ele desconfiou da traição, desconfiou. Nem tem nada comprovado, mesmo se tivesse comprovado, tá, gente? Não tem nada a ver hoje a infidelidade com a culpa pela dissolução do casamento, tá? Mas vamos supor que isso foi uma causa que ele quis se separar de uma das esposas dele. E aí ele diz o seguinte: eu não vou pagar alimentos. Por quê? Porque, segundo o meu direito, o homem que tem desconfiança relativamente à fidelidade da mulher não precisa pagar alimentos para ela. O que vocês iam achar disso? Aqui, né, na lei brasileira, isso não interessa, isso não importa, mas a lei de lá, eu, por exemplo, não tenho o parecer, né? Então, se na lei de lá fosse válido isto, aqui seria aceitável. Então, muito bem. Aí vamos supor que ele traz o parecer disso, Eduardo. Ele traz o parecer dizendo: a minha lei diz que eu não tenho que pagar alimentos porque ela teve um comportamento, até vou usar essa palavra, um comportamento de exposição na minha figura masculina e que não era apropriado, indiscreto para uma mulher casada. Então, eu vou me divorciar e não vou pagar alimentos. E eu estou morando no Brasil, tá? Domiciliado agora no Brasil. Então, veja. É de acordo com a lei do domicílio, então não valeria no Brasil. De acordo com a lei do domicílio, muito bem. Mas vamos supor que tivesse uma questão que aplicasse a lei do outro país. A gente também, será que a gente iria aplicar essa norma? A gente vai aplicar toda a norma estrangeira que for mandada para nós aplicarmos? Não. Eu acho que não. Qualquer norma estrangeira, vamos supor um caso de adoção, hoje não tem mais, né, pessoal? A questão da adoção, não sei se vocês já ouviram falar também, mas não existe no Brasil a adoção que não seja igual a pessoa ser filha. Isso existia no passado. Tá? Uma adoção, a pessoa podia ter uma adoção plena, adoção simples. Hoje não. Acho que vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Então, adotou é filho. Não tem diferença nenhuma de filhos adotantes e filhos naturais. E aí o Brasil... A expressão do filho legítimo, né, professora? Isso, hoje caiu em desuso. Exato, tinha diferença, né, Maurício? Os filhos legítimos e os filhos ilegítimos. Acho que vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Já sim. Os demais também. Aí imaginem, pessoal, que a gente aplicasse uma norma que tratava os filhos de forma diferente. Uns herdariam, outros não. Aí o juiz brasileiro teria que dar menos direito para os filhos, como o Maurício colocou, ilegítimos. O que vocês iam achar disso? Se ele estivesse residindo aqui no Brasil, não seria aplicado, né, prof? Seria aplicada a lei brasileira. Trataria igualmente os filhos legítimos e ilegítimos. Tá. Mas aqui, ó, no artigo 10, por exemplo, que trata de sucessão, a sucessão por morte ou ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto, tá? E aí, defunto que é a pessoa que morreu. Então, vamos supor que a pessoa que morreu tinha um bem aqui, tinha uma fazenda aqui no Rio Grande do Sul,
mas morreu lá num país em que tinha essa distinção entre filhos legítimos e filhos ilegítimos. Aí o juiz tem que aplicar aquela lei, porque está aqui, aplica-se a lei do local em que a pessoa estava domiciliada, o falecido, e ele se depara com essa questão. Vocês acham que ele deveria aplicar... Encontrei isso na internet sobre aí se depara com essa questão. Vocês acham, pessoal, que ele deveria sempre aplicar a lei estrangeira? Sempre. Assim, fechando os olhos para o conteúdo dessa lei? Acho que não. Não. E aí isso está aqui, ó, lá no artigo 17 da Lei de Introdução. Diz o seguinte: as leis, que é o caso, sentenças, que vocês vão estudar depois, tá? Que pode ter uma sentença estrangeira também que vai ter feito no Brasil, bem como qualquer declaração de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. A soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Tá? Então, vejam que dentro desse filtro, então a gente pode dizer que é injusto, exato, Marlova, exato. Esse sentimento de injustiça é o que vai pautar a ideia de ordem pública. Por quê? Porque em determinada hipótese eu não posso aplicar a lei estrangeira sempre. Tá, beleza, o direito internacional privado quer fazer uma abertura para casos em que existe aí a possibilidade de leis estrangeiras serem aplicadas, mas sempre? Será que eu vou fazer isso? Não. Por quê? Porque se ofender a ordem pública, aí normalmente a doutrina fala em ordem pública todas essas questões envolvendo soberania e bons costumes, tá, gente? Sempre que envolver uma questão de ordem pública, aí eu não posso aplicar a lei estrangeira. Como é que eu vou aplicar a lei estrangeira e fazer uma distinção entre filhos legítimos e ilegítimos? No século XXI, no Brasil, que entende que é direito humano a questão da igualdade dos filhos. Veja um direito humano, pessoal. Então, não posso aceitar. Então, veja que o direito internacional privado é muito interessante nesse aspecto. Ele vai lá, manda aplicar a lei estrangeira, mas diz, não, também não é assim que eu vou aplicar toda e qualquer lei estrangeira. Eu tenho um filtro. E aí eu vou trazer umas questões, pessoal, até que algumas não se relacionam exatamente, mas vocês devem se recordar. Talvez aqui, muitos são novinhos, talvez um avô, uma avó, ou um bisavó passou por isso no Brasil. O Brasil não admitia, até 1977, o divórcio. Não sei se vocês sabiam disso, né? Que hoje a gente nasce numa sociedade em que isso é uma questão tão lógica que as pessoas possam se casar e se divorciar, que demora a gente compreender que isso não era assim. Mas se a gente for ver qualquer filme, né, gente, um pouquinho mais antigo, a gente vai perceber que o casamento é indissolúvel. No Brasil e em vários países do mundo também tinha essa questão relativamente ao divórcio. E aí, no Brasil, imaginem a pessoa, pessoal, se casava, não podia se divorciar. Aí o que acontecia? Não sei se vocês ouviram falar. Os filhos eram propriedade dos pais, exatamente. Existia, né? Tinha aquela ideia de briga entre marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, tudo isso o quê? Colocava uma situação familiar, uma situação bem diferente da situação que é hoje. Então, a gente pode dizer que essas questões, inclusive, por exemplo, as questões relativamente à violência doméstica, aos filhos, a forma de tratamento dos filhos, a questão relativa à própria insolubilidade do casamento, ou seja, dele ser possível ser desfeito ou não, são questões
que hoje são de ordem pública. Vocês podem ter certeza disso, né, gente? Imagina vocês a hipótese de uma pessoa não poder se divorciar hoje. Vocês iam dizer que é o contrário, que isso feriria a ordem pública brasileira. Uma pessoa chegar a apresentar uma causa para o juízo e uma das hipóteses, a pessoa dizer assim, opa, não, sem um motivo, eu não posso divorciar vocês. Aliás, tem um filme maravilhoso, O Julgamento de Vivian Aslam, para vocês assistirem. O filme é sensacional, pessoal. O filme, ele não se passa, ele não tem grandes cenários. Ele se passa em Israel, vejam só. E é um casal e ela quer se divorciar. E ela então vai na autoridade de lá, no tribunal, e o tribunal diz, tá, mas por que tu quer divorciar? Não, não quero divorciar, mas ele é um péssimo marido? Não, ele não é, ele é um ótimo marido. Mas eu não quero, não gosto mais dele, não quero mais ficar casada. Não. Ou a senhora apresenta uma justificativa, ou então a senhora não se divorcia, a não ser que ele queira. Quer se divorciar da Viviane, olha aí na internet, pessoal, o nome do filme. O Julgamento de Viviane ou Vivian. Aslam. E aí ele dizia assim, não, ele é um bom marido, mas eu quero me divorciar dele. Gente, o filme inteiro é sobre isso, ela não poder se divorciar da pessoa sem uma causa, imaginem só, pessoal. Isso hoje. Imaginem a gente aplicar essa lei, o Brasil diz assim, não, olha só, tem que aplicar a lei de Israel, acho que isso é em Israel. Então, vocês vão ter que continuar casados. A gente vai dizer, não, isso fere a ordem pública brasileira, como é que a pessoa vai ser obrigada a ficar casada? Não faz nem sentido pra gente isso. Embora no passado, como eu estava dizendo, o que acontecia? As pessoas brasileiras queriam se divorciar e o juiz dizia, não, o casamento é indissolúvel, não pode se divorciar, tá maluco? E aí as pessoas iam para o Uruguai, para o México se divorciar, vocês já viram isso? Vocês ouviram falar de bisavô, bisavós, histórias nesse sentido? E aí se dizia, não posso reconhecer esse divórcio, porque isso contraria a ordem pública brasileira. E aí nasce, não, já nasciam antes, né? Mas aí fazia a questão do desquite. Então, eram chamados desquitados. Porque a pessoa continuava com o vínculo do matrimônio do desquite, né, pessoal? Mas ela não podia se casar de novo e ela era mal vista pela sociedade. Tá aí ó, o filme, bem bacana esse filme para vocês verem. Bem bacana mesmo. Anselm, né? O Julgamento de Viviane. Foi um filme bem bacana que eu vi. Então, pessoal, é nesse aspecto que a gente também não vai aplicar sempre a lei estrangeira, tá? Existe a chamada ordem pública que consta lá no artigo 17 da lei de introdução que a gente viu. E aí a Eduarda trouxe a ideia da dívida de jogo lá em Las Vegas. Pensem o caso da pessoa que vai em Las Vegas, teve uma dívida relacionada ao jogo, não pagou lá, veio para o Brasil. O juiz brasileiro, então, se depara com esse contrato de dívida que a gente falou. Aplica a lei de Las Vegas. Será que esse caso ele vai filtrar pela ordem pública ou ele vai considerar essa obrigação válida? O que vocês acham? Vocês têm que julgar esse caso. O que vocês acham? Vocês julgariam que ele tem que pagar a dívida ou vocês julgariam que ele não tem que pagar a dívida? Pode escrever aí no chat. Quando a senhora disse que quando eles vão jogar, eles assinam o contrato, né? Que eles estão aceitando os termos e condições de lá, se perderam e etc.
Então, eu acho que aceitaria. Ele teria que pagar a dívida. Uhum. E se ele alegasse que isso era contra a ordem pública brasileira, porque aqui não tem dívida de jogo, o que tu diria? Mas o contrato foi assinado lá em Las Vegas, por exemplo. Então, vale a lei de lá, não? Exatamente, muito bem. Muito bem, pessoal. Então vejam que a ordem pública também não significa que não vai aplicar a lei de outro país, porque aqui é diferente, né? Justamente como a Eduarda falou. O contrato foi realizado lá. O que é pior? A pessoa querer se valer da própria torpeza. Quando a gente diz se valer da própria torpeza, dá uma de sonso, né, gente? Quer dizer, vai lá, faz o contrato lá e depois vem para o Brasil e diz, agora eu não quero pagar, porque aqui no Brasil a dívida de jogo não pode. O cassino é proibido. Mas a criatura foi lá, fez a dívida lá e quer aplicar a ordem pública para isso. Como vocês disseram, será que a dívida de jogo é a mesma coisa de uma mulher, por exemplo, que não recebe uma pensão alimentícia? Ou um filho que não recebe uma herança porque é considerado ilegítimo? Não. Então, vejam que a ordem pública não é a questão relativamente tudo que é contrário à lei brasileira contraria a ordem pública nacional. Não. Vai ser um conceito que vai ter que, claro, né, gente, vai ser sempre um conceito que vai mudar, assim como o divórcio antes não era admitido, agora não é admitido a impossibilidade do divórcio, também a questão do jogo hoje, ninguém pode dizer, fui para Las Vegas, eu não sabia, fui ludibriado, e eu não sabia que eu ia ter que pagar de verdade aquela dívida, né, gente? Então, aqui tem uma decisão do tribunal, tá? Mais recente, se vocês quiserem depois investigar, para ler. O ministro disse, não tem nada disso, como vocês colocaram. Mas é crime aqui no Brasil, é contravenção penal o jogo. Não interessa, né, gente? Não interessa, a pessoa foi lá e fez o contrato lá. Então, veja, não é tudo que a gente também não vai aplicar a lei estrangeira. A maioria dos casos, a gente tem que aplicar a lei estrangeira. Mas, quando a lei estrangeira for assim, meu Deus, como é que eu vou aplicar essa lei? É muito contra a nossa ordem pública, o juiz vai afastar, óbvio. Como que o juiz vai aplicar uma lei contrária aos direitos humanos, por exemplo? Então, não, ele não vai aplicar. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui. Tá? Vamos fazer esse exercício juntos aqui. Quero ver o que vocês acham desse caso concreto. Vou dar um tempo aqui para vocês responderem. Tá? O que acharam dessa questão? Já leram?
Prof, eu fiquei na dúvida do radicado ali. O radicado no Brasil seria que ele mora no Isso, Brasil? domiciliado, é. Tá no Brasil, radicado domiciliado. Achei complexa essa questão, porque é duvidoso, né? Porque ele tem, o domicílio dele é na China, mas ele é brasileiro nato. Embora não importe a nacionalidade, né? Mas não tem como aplicar duas leis de dois países, ou tem? Não sei, fiquei um pouco confusa. Pode aplicar para cada capacidade. Cada um tem a sua capacidade civil. Hum. É, porque uma lei só não vai ser aplicada nesse caso, porque os dois não pertencem, por exemplo, não estão domiciliados em um país só. Então, eu acho que vai ser aplicada a lei de cada um, no caso, onde cada um reside. Exatamente. Eu acredito que é aplicada a lei local, senhora. Hã? Qual lei? Brasileira? Por quê? Porque os dois ali, tu pode ver que, caso tivesse que aplicar para cada um, seriam duas leis diferentes ali, entendeu? Mas Dois não. países diferentes. O que a gente está perguntando? O que a questão quer saber? Sobre a capacidade das partes. Bom, se a questão quer saber sobre a capacidade das partes, onde é que lá na nossa lei de introdução está falando sobre capacidade das partes? Ah, daí se encaixaria aí, então. Então, vamos ver onde é que está a capacidade das partes. Na nossa lei de introdução, a gente tem aqui as leis que são indicadas para cada tipo de questão. Bom, vamos ver o artigo 7º aqui. A partir do artigo 7º, né, gente, que a gente tem as normas do direito internacional privado. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Bom, aqui a questão está perguntando sobre a capacidade. Apesar de que ele está falando de um contrato. Ele não perguntou sobre a lei do contrato. Ele perguntou só sobre a capacidade dos contratantes, ou seja, de quem está fazendo o contrato. Só sobre capacidade civil. A capacidade civil, então, ela é regida pela lei do domicílio. Muito bem. José e Paulo pretendem celebrar entre si um contrato de importação para o Brasil. José é argentino, radicado no Brasil, ou seja, o José tem domicílio onde? No Brasil. E Paulo é brasileiro e tem domicílio na China. Então, a gente pode identificar aqui que é o domicílio deles que vai reger a capacidade de cada um. Então, veja. A letra A diz o seguinte, determinada pela lei brasileira para ambos, posto que sendo exportador brasileiro, estando importador domiciliado no Brasil, essa deve ser regente. Mas a nossa lei que nós vimos no artigo 7º diz que tem que aplicar o domicílio e não a nacionalidade da pessoa. Não importa se a pessoa tem nacionalidade brasileira, se tem nacionalidade argentina ou não. Tem que ver onde ela está domiciliada. E o Paulo, apesar de ser domiciliado brasileiro, ele está apesar de ser de origem brasileira, de nacionalidade brasileira, está domiciliado onde? Na China. Então, para o Paulo, não se aplica a lei brasileira. Para o Paulo, se aplica a lei chinesa, porque, conforme o artigo 7º, que nós acabamos de ler, a lei do país em que a pessoa está domiciliada, e não a lei da nacionalidade da pessoa. Regulada pela lei brasileira, pois é essa a lei do contrato. Mas não é a lei do contrato que determina a questão da capacidade. Não é a lei da execução do contrato. Não é esse o elemento de conexão. O elemento de conexão é o domicílio.
Então, letra C, regida pela lei do domicílio de cada um, pouco importando a nacionalidade. Esse aqui. Mataram. E a D, por que está errado? Regida pela lei brasileira em face do princípio da observância obrigatória da territorialidade da lei. Não. Tanto é que se admite a aplicação da lei de outro país. Não é sempre que eu aplico a lei brasileira. E é regida pela lei de nacionalidade de cada um, pois este é o elemento adotado pelo ordenamento. Não, a gente adota como elemento de conexão não a nacionalidade, mas o domicílio. Tranquilo, gente? Essa é a questão da prova. Tem uma questão só sobre a aula de hoje, que é essa. Tranquilo? Deu para entender bem? Eu não quero nem que vocês entendam para a prova, mas eu quero saber se vocês entenderam o conteúdo. Tá? Jóia. E por fim, pessoal, só para ilustrar aqui, eu trouxe para vocês que nos contratos internacionais, tá? Existe uma tendência no mundo de maior liberdade das partes em relação à lei aplicável. Isso aqui é extra, só para vocês entenderem, a gente tem aulas e aulas só sobre contratos internacionais, tá? Mas existe, pessoal, hoje uma liberdade maior que tem sido defendida no direito internacional, para os contratos internacionais, das partes poderem escolher a lei do contrato. Vejam só, uma empresa brasileira que vai fazer um contrato de importação com a China, esse que está falando, e eles colocarem lá que eles querem que o contrato seja regido pela lei chinesa, ou pela lei brasileira, ou por uma outra lei. Isso tem sido cada vez mais admitido, embora no Brasil isso não tenha uma cláusula expressa, tá? Só para vocês saberem, a gente dá um nome dessa possibilidade de autonomia da vontade, a vontade que dita as normas, por isso autonomia, normas ditadas pela vontade das partes. Em escolher o lugar onde vai ser litigado, ou seja, se vocês vão estudar lá em processo civil, eu quero apresentar o meu caso no Brasil e eu quero que seja aplicada a lei brasileira. Eu quero apresentar o meu caso na China, mas que seja aplicada a lei brasileira. Isso normalmente não se faz normalmente no mesmo lugar, né? Mas isso só para mostrar para vocês que tem cada vez mais no âmbito do direito nacional privado, nas relações privadas de caráter internacional, claro, né, pessoal, maior liberdade das partes escolher onde vão litigar, mas, claro, isso sempre em contratos, nas empresas envolvendo grandes transações, não lá no direito de família, né? Não envolvendo filhos, não envolvendo questões mais delicadas. Em razão disso, pessoal, cada vez mais, também nós temos tratados internacionais sobre o comércio internacional. E aí eu trouxe um tratado aqui para vocês, vejam só para demonstrar a importância. A gente não vai estudar esse tratado, tá? Mas eu queria só para vocês já terem ouvido falar desse tratado. Que é um tratado, uma convenção de Viena sobre contrato internacional de compra e venda de mercadorias. Então, ela está em vigor, pessoal, mais de 85 países fizeram. Lembra que a gente estudou lá no início do nosso curso Direito Internacional dos Tratados? Então, imagine a hipótese em que vários países têm um tratado sobre comércio internacional, especificamente sobre contrato internacional de compra e venda de mercadorias. Isso seria bem bacana, porque aí eles já têm a norma aplicável à compra e venda internacional de mercadorias. E por que eles se interessaram em fazer um tratado sobre isso? Para que não ocorra assim, uma hora aplica a lei brasileira, mas essa outra transação, agora minha empresa vai transacionar com a Argentina. Opa, vamos ver qual é a norma aplicável lá na Argentina. A Argentina considera que é local de execução do contrato. Aí o outro lá. Então, eu já tenho um tratado internacional. Isso gera o quê? Maior segurança jurídica. Sempre que a gente falar, pessoal, no âmbito de comércio internacional, em segurança jurídica, isso significa redução de custos, óbvio. Se eu sei qual é a norma aplicável, eu sei o que essa norma vai prever, eu tenho condição de me preparar para aquele contrato. Agora, o grande problema do contrato internacional é esse.
Mas e será que aplica a lei brasileira, aplica a lei estrangeira, aplica a lei de Las Vegas, nesse caso concreto? Aí tem que fazer uma consultoria, vocês que vão depois advogar, podem se especializar nessas áreas de contratos internacionais. Claro que estão crescendo cada vez mais, né, gente? Olha quanta quantidade de empresas que transaciona no comércio internacional. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? A existência desse tratado, e quis mostrar aqui para vocês que é um tratado só para trabalhar o comércio internacional, um tema super importante. E eu trouxe aqui para vocês também um site que trata só de decisões e interpretação dessa convenção no Brasil. Só para mostrar para vocês o tamanho dessa dimensão a respeito dos contratos internacionais, que não são aqueles só de jogo. Hoje, claro, se a gente for pensar, né, pessoal, em grandes mecanismos de importação e exportação, por exemplo, Brasil exporta, você sabe muito bem, né? O preço da carne tem relação com o mercado internacional. Então, isso significa que existem pessoas que se dedicam a fazer contratos para vender carne no exterior. O Brasil recebe, vocês devem ter aí alguns produtos importados. Então, vejam que é uma gama muito grande na questão econômica, e por trás disso existem regras. E essas regras muitas vezes estão em tratados internacionais, em livres negociações entre as partes, por contratos, etc. Então, quis trazer um pouquinho desse universo para vocês. Tá? Então, aqui mais a título realmente de curiosidade, informação. Aqui no material de vocês tem, deixa eu mostrar aqui. Então, aqui no material de vocês tem aqui esse site que eu falei, ó, sobre essa convenção. Tá, então se vocês quiserem assistir. Aqui eu tenho um artigo explicando um pouquinho a nossa aula de hoje, com noções básicas do direito internacional privado. Aqui eu trouxe outro caso concreto para imaginar essa situação de uma consultoria no direito internacional privado, se seria possível escolher a lei do contrato, como que o direito internacional trata desse tema. Isso aqui não vai cair na prova, tá? Mas só para fazer vocês refletirem. Então, a questão da validade do contrato está relacionada à lei da celebração do contrato, a questão da capacidade das partes, a lei do domicílio das partes, a questão relacionada à possibilidade de escolha, a gente chama de autonomia da vontade, não está expressamente na nossa lei de introdução, embora os países também tenham admitido. E aí, um outro tema, para uma outra oportunidade da gente estar estudando juntos, é a questão da arbitragem, né, pessoal? E, por exemplo, uma arbitragem, em vez de ficar para solucionar o nosso caso concreto, tá? Dúvidas, comentários? Então, aqui, ó, pessoal, na revisão, como eu falei para vocês, tem os exercícios sem gabarito, exercício com gabarito. Os exercícios são mais difíceis que a prova, tá? Na minha opinião. Mas é uma boa forma de revisão. Vocês ficam um material bem bacana depois, se vocês quiserem estudar para um concurso público, estudar para a prova da OAB, já fica com o material aqui no AVA. Então, tá aqui para vocês. O que mais que eu quero trazer para vocês? Então, tá aqui a nossa prova, bem simples, tá? Tá aqui. São 16 questões objetivas, tá? 2 questões dissertativas, tá? Então, elas são sequenciais, vai uma depois da outra, não dá para passar. Tá? A aula que vem já é a nossa prova, passou rápido o semestre, tá? Então, para quem não realizou a prova, a primeira prova, ou a prova não vai realizar a prova seguinte, depois nós temos a prova substitutiva, tá? E depois o exame para quem não atingiu média 7. Não vai ser o caso de vocês. O que mais que eu tenho aqui de material extra no nosso curso, que não cai na prova, mas que vocês possam ter o interesse de estudar essa disciplina, tá? Então, o Tribunal Penal Internacional. Então, aqui, vejam, pessoal, tem várias videoaulas separadas para vocês, videoaula 1, 2, 3.
super bacana essa videoaula, por isso que eu trouxe aqui para vocês, e trata do tema, que é um tema que se a gente vê bastante, sobre a condenação de pessoas que praticam crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes relacionados à agressão, genocídio. Tá? Então, a possibilidade de um tribunal internacional punir pessoas nesse sentido. Então, tem aqui os videoaulas super explicativos, tem um programa de televisão debatendo os casos, tem aqui outro material do TPI, e tem aqui até a indicação de um filme, tá? Sobre esse tema. Depois tem o direito de família internacional, quem quiser se aprofundar, aqui a gente fala um pouquinho de alimentos internacional, então como que seria o casamento, alimentos internacionais, tá? E depois aqui a proteção às minorias afro-brasileiras e indígenas. Então um pouquinho um tema extra também, para quem queira. Tem aqui um pequeno manual antirracista, tá? Para um livro bem bacana, da Djalma Ribeiro. Então, realmente passou voando esse semestre. Então, quero dizer, pessoal, primeiro quero perguntar se vocês têm alguma dúvida, querem fazer em relação ao conteúdo. Não? A prova vai ser sim online, Bruno. Tá? Vai ser online. Bom, então, pessoal, eu quero, para a gente encerrar, tá? Eu estou à disposição no WhatsApp, se vocês tiverem alguma dúvida. Quero dizer que foi um grande prazer tê-los como aluno esse semestre. Acho que foi um semestre que a gente conseguiu debater bastante. Quero dizer que, para mim, o momento auge foram as apresentações. Acho que vocês superaram. Foi muito bacana aquele momento das apresentações e os debates também sempre foram muito ricos na nossa aula, a gente sempre troca conhecimento. Eu sempre falo, pessoal, hoje no século XXI não tem como ensinar achando que a gente é dono da verdade, né? Então, não fiz a chamada, Anne, depois eu pego o relatório do Zoom, tá todo mundo aqui. Então, hoje a gente tem que discutir as questões, vocês também me ensinam muito, e a gente vai crescendo nessa troca. Então, queria agradecê-los muito a respeito desse semestre. Tá? Me coloco à disposição, vamos fazer essa avaliação, vai ser pelo Zoom, tá, pessoal? Vai ser pelo Zoom, pelo AVA, vocês entram ali, fazem a avaliação, e depois ali, logo em seguida, tá? Eu acho que o de vocês eu posso lançar já, quase me comprometer a lançar no dia seguinte, tá? Na quinta eu não vou lançar porque eu vou estar em Brasília, tá? Mas na sexta-feira, eu acredito que é sexta, sábado no máximo, já as notas estejam no portal. Sra, deixa eu entender, eu coloco meu nome ali para chamada? Não precisa. Depois eu pego o relatório, tá? Prof. Eu queria comentar que eu também amei muito fazer a apresentação dos trabalhos. Eu acho que foi uma aula super interativa, tanto dos alunos, né, tanto da gente com o conteúdo, quanto a turma em si, né. E que eu queria agradecer também, porque a senhora é sempre um mar de conteúdo, né, eu gosto de dizer assim, porque é muito conteúdo, é muita explicação, é sempre muito bem recheada as suas aulas. Eu gosto de comentar isso com os meus colegas também. Então, é só agradecer pelo semestre. Bom, fazer um coração. Sra, processo civil é com você mesmo? Não, processo não, pelo amor de Deus. Só direito material. Direito material é o direito civil, né? Então, direitos reais, né? Direitos reais, o próximo semestre quem vai dar direitos reais vai ser lá em Passo Fundo, não vou ser eu. Porque a gente alterna, é uma disciplina online. Então, quem vai dar vai ser um professor de Passo Fundo. Eu dou no 2022/1. Então, no próximo semestre, eu vou lecionar Direito Civil 1. Então, quem não teve ainda,
será meu aluno. Tá? E direitos humanos novamente, mas aí vocês com certeza não serão meus alunos. Certo, pessoal? Então, boa noite a todos e a todas. Foi um grande prazer. Boa Abraço, noite. boa noite, boa noite. Ai, prof, boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Muito obrigado. Aí não esqueçam, tá aberto lá na Defensoria estágio, já logo mandem currículo. É a partir do 4º semestre, mas quem tá ali no 3º já manda currículo. Tá, gente? Boa noite, prof. Obrigada pelo semestre. Boa noite, Anne. Boa noite.